Muito bem, tá aí a Copinha na sua fase eliminatória, jogos pegando fogo. E nós vamos fazer contato agora com o São Carlos, como temos feito aqui diariamente, durante o período de realização da Copinha, para falar com o Luiz Antônio Garmendia. Eu queria saber dele o seguinte: com a eliminação do time da cidade, você acha que a torcida de São Carlos agora vai adotar o São Paulo? Luiz Antônio Garmendia, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, os amigos que estão hoje com a gente aí no Redação Sport TV. Eu creio que sim, já que o São Paulo tem levado muitos torcedores de São Carlos aqui ao estádio Luizão. E tem mais um motivo para o torcedor de São Carlos torcer pelo São Paulo. É que o São Bento, o adversário dessa próxima fase, é justamente o time que eliminou a Águia da Central, o apelido, como é carinhosamente chamado, o time do São Carlos. Além disso, o São Paulo tem o Thiago, jogador revelado aqui em São Carlos, formado no outro clube, o Paulistinha, clube que revela bastante jogadores, um clube que trabalha só com categorias de base. Não bastasse isso, o técnico Marcos Visoli, a comissão técnica e os jogadores, eles também têm sido muito atenciosos com os torcedores de São Carlos e acabaram ganhando cada vez mais a simpatia da torcida aqui da cidade, Marcelo. Ok, Luiz Antônio, vamos ver então como o São Bento eliminou o São Carlos da Copinha. Vamos aos gols. O primeiro gol foi de pênalti do artilheiro da competição. Tá aí ele, o Elton. Bateu no canto sem chance de defesa para o goleiro, que foi para o outro lado. Ele tem 7 gols com esse aí. Tandu pegou de fora da área e fez 2-0 São Bento. O Thiago ainda chegou a descontar para o São Carlos, aí dentro da pequena área. Mas depois desse belo passe aí do Ferreira, o Carlos Eduardo tocou na saída do goleiro e fez o terceiro. 3-1 para o São Bento. Quem jogou em São Carlos e se deu bem foi o São Paulo. Daí a pergunta ao Luiz Antônio Garmendia, né, se ele achava que a torcida agora ia adotar o tricolor paulista, que despachou o Rio Branco de Americana. Vamos ver os gols também do São Paulo, que tem 100% de aproveitamento na Copinha e passou bem pelo Rio Branco. Olha que jogada bem trabalhada, que acaba no Thiago, conta ainda com o desvio do zagueiro. O Thiago tem 4 gols na Copinha. Foi o primeiro gol do São Paulo contra o Rio Branco. Na bobeira da defesa, o Sérgio Mota rouba a bola, dribla o goleiro com categoria e toca na saída para fazer 2-0. Muitas declarações de amor na Copinha, uma comemoração mais comum é essa aí, né? O jogador corre para a câmera e diz que ama alguém, né? Agora eu tenho a impressão que o craque desse campeonato tu vai ganhar o troféu Fralda de Ouro, né? Porque eu nunca vi, a idade está cada vez diminuindo mais, os jogadores são cada vez mais jovens disputando essa Copa. Até porque teve uma mudança de regulamento esse ano, né? Passou de 20 para 18, na verdade 19 anos, né? Alguns jogadores que já completaram 19 anos podem disputar a Copinha. E além disso, geralmente os jogadores com mais destaque, que 18, 19 anos, já estão nos times de cima, né? É verdade. Então nessa edição da Copinha, posso estar me enganando aqui, mas não me lembro de nenhum jogador, pelo menos os times grandes, que já atue na equipe principal. Porque os juvenis realmente de mais talento já estão em cima, só pois é. Deixa eu ver, em determinados momentos até os times liberam os jogadores para disputar a Copinha, mas agora, por exemplo, os estaduais já estão começando, todo né? mundo fazendo pré-temporada, não tem como. Mas o objetivo da Copinha deveria ser esse mesmo, né? De revelar talentos. Pois é, mas cada vez mais jovens, esse é que é o problema, né? O futebol brasileiro está cada vez sendo obrigado a revelar gente mais jovem, porque com 19 anos o cara aparece e já vai embora. O Alexandre Pato jogou a final do Mundial com 17 anos. E vê se ele ia jogar Copinha, nunca. É verdade. Mas isso foi uma das razões alegadas pelo Flamengo, por exemplo, para não participar da Copa São Paulo, foi justamente essa. Achou que a competição tinha virado apenas uma vitrine para empresários e queria evitar que seus jogadores muito jovens fossem expostos e daí a... Pois é, mas o que a gente tem visto na Copinha justamente é uma preocupação em afastar os empresários, né? Não tem mais time de vitrine, né? Como o Roma, que chegou até a ser campeão da Copinha, né? Esses times foram afastados, agora tem que ser mesmo um clube de futebol. O jogador tem que ter contrato há pelo menos 3 meses com o clube para poder jogar, para não ter aquela história do jogador, do empresário pegar e joga aí por esse time aí só para aparecer, né? A Copinha está tomando as suas precauções. De qualquer maneira, não tem muito como fugir da exposição, né? Se jogou, apareceu, o empresário viu, se quiser vai lá e começa aquele velho esquema. Dá um carro para o pai, aluga um apartamento para a mãe, e por aí vai. E quando olhar, o garoto já assinou e na primeira oportunidade, tchau.
Agora, você também não pode ter time fantasma, né? Time que não joga Não. nas categorias de base. Eles têm que jogar em algum momento, né? Não, mas os times jogam as categorias de base dos seus estados, né? O Flamengo, por exemplo, tem franca atividade nos campeonatos do Rio de Janeiro. E aí o empresário vai lá e vê também. Também, mas vê menos, porque eu acho que essa copinha acaba sendo o cenário ideal, né? É a hora que tá todo mundo ali, o cara diz, oba, basta eu vir aqui, nesse pedaço eu já faço uma colheita. Por isso. Deixa eu passar para o Luiz Antônio Garmendia para ele mostrar os jornais do dia aí da região de São Carlos. Luiz Antônio. Ok, Marcelo, o jornal A Tribuna de São Carlos destaca, claro, a queda do São Carlos, o time da casa, diante do São Bento de Sorocaba. Diante da igualdade até que as equipes tinham, o São Carlos e o São Bento, na categoria de base, o torcedor aqui da região tinha muita esperança que o São Carlos pudesse seguir adiante. Além disso, também mostra que o São Paulo avança na Copinha, o São Paulo que acaba se tornando o time da casa, e já há informações de que se o São Paulo passar pelo São Bento, o São Paulo pode continuar mais uma rodada, mais uma fase ainda em São Carlos, reforçando aquilo que a gente comentava do São Paulo se tornar o time da casa aqui em São Carlos. Vocês comentavam também sobre a presença de empresários, né, atrás das revelações. Nós estivemos acompanhando e fizemos reportagens, inclusive, sobre a presença dos olheiros. Pelo menos aqui na região, em São Carlos, Araraquara e Araras, a gente reparou a presença de muitos olheiros de times internacionais. Tem olheiro da Holanda, olheiros do futebol italiano, olheiros do futebol espanhol. Alguns jogadores, inclusive, alguns clubes, o São Carlos, por exemplo, o União de Araras, já receberam propostas para vender direito federativo de jogadores das suas equipes que disputaram a Copa São Paulo, Marcelo. Ok, Luiz Antônio, dá uma passada aqui pelo bate-papo virtual. O Romo Leão acha que alguns dos jogadores do São Paulo, mesmo sendo novos demais, já podem ir para o time de cima. Mas ele está perguntando se tem algum dos volantes do tricolorzinho para substituir o Mineiro. Os destaques do São Paulo são jogadores de defesa e mais do meio para frente, né? Acho que nenhum volante do São Paulo apareceu assim como destaque. Tem o Breno, zagueiro, né? O Thiago aí que a gente viu fazer. Os dois autores dos gols contra o Rio Branco têm sido destacados aqui. A gente tem que ter calma também com esses jogadores, né? Não é assim pegar e arrumar alguém ali para ocupar a vaga do Mineiro. Acho que tem que ter. Essa vaga do Mineiro, aliás, é até um peso, né? Sempre se fala na Copa São Paulo também, né? Todo início de temporada. Ah, Copa São Paulo, aquela que revelou o Falcão, que revelou fulano e ciclano. E aqueles que não foram revelados? Não, e mais do que isso, Então, o que complicado. não se lembra é o número de jogadores que apareceram como grandes craques na Copa São Paulo e não foram nada depois no profissional. Aí a lista é imensa. De E craques da mesmo Copa os São que Paulo não foram a apareceram lugar nenhum. e viraram craques, eles tiveram um tempo de maturação, Claro, né? claro. Aí quando recebem chance no time principal, acaba não aproveitando e se queimando. A torcida reclama, pô, tá queimando o jogador, tá queimando o jovem. E mesmo que dá certo, sei lá, eu não vou lembrar aqui de cabeça de todos, mas não imagino que o Falcão tenha saído da Copinha para ser o Falcão do Inter. Demorou ali um tempo, né? Sim, Teve claro. ali uma maturação, né? O Paysandu Recife, um torcedor do Paysandu de Recife, que disse que não está muito satisfeito com a estreia do Paysandu, apesar da vitória, e está perguntando aqui se os times pequenos têm a mesma chance na Copinha com relação ao ano passado, quando o América foi campeão e disputando a final contra o Comercial de Ribeirão Preto, né? Ou será que esse ano só vai dar time grande? Está dividido ainda, né? Eu acho que nessa categoria é um pouco mais equilibrada essa questão de time pequeno e time grande. Na verdade, conta muito o investimento ali. A gente vê essa Copa São Paulo cada vez ser mais São Paulo, né? Se nós pegarmos aí os classificados, há muitos clubes do interior de São Paulo que fazem um investimento em categoria de base, até em cima disso que o Luiz Antônio acabou de comentar. Acredito que para o São Carlos, por exemplo, a União de Araras ou alguns outros clubes que estão na Série A2, a segunda divisão do Campeonato Paulista, a Copa São Paulo possa ser uma grande fonte de receita, né? Aparecem esses jogadores, esses garotos, e esses clubes que não têm a receita da televisão e da bilheteria de uma primeira divisão do Campeonato Paulista, acabam quase que garantindo a sua temporada com a venda de direitos federativos dessa garotada que aparece na Copa São Paulo. Por isso eu vejo esses clubes do interior de São Paulo investindo na sua divisão de base, já talvez olhando essa fonte de receita. E são 7 times de São Paulo contra 9 de outros estados, né? Havia até uma preocupação de que os times de São Paulo poderiam ser favorecidos. Todo ano já tem estão esse papo, em minoria, né?
Todo ano tem, mas enfim, Não, peraí, sempre mas aparece foi um a minoria América, como? um Comercial. São 9 de outros estados contra 7 de São Paulo. Pô, é São Paulo contra o resto do mundo. Não, mas quase metade dos times inscritos eram de São Paulo. Pois é, mas de qualquer maneira ainda é um Já é uma número maioria. avassalador. Sempre é o comentário Ainda é de que os grande. clubes de São Paulo são favorecidos, mas eu acho que a verdade é que eles investem mesmo. Aí Esses você vê, clubes por do interior exemplo, investem. o Bahia eliminou o campeão da Copinha. Sim, sim. Né? Então, agora, eu não quero entrar numa roubada aqui de dizer quem é grande e quem é pequeno, para a gente responder a pergunta aqui do internauta. Então eu fiz o seguinte: clubes cujos times principais estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Entre os 16 da Copinha, são 6. Né? E aí você ainda tem 1, 2... Só 2 na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então dá para dizer que aí 8 dos 16 times estão nas principais divisões do Campeonato Brasileiro, a primeira e a segunda. E times Está bem equilibrado ainda entre... Exatamente. Alguns Ah, favoritos não, já ficaram tem pelo mais caminho, 3. né? Pulei o Vitória aqui. São 9. Alguns favoritos ficaram pelo caminho. Corinthians caiu, Palmeiras caiu, Inter caiu. O Grêmio começou caiu muito também. mal. O Corinthians pintou como favorito na primeira fase. O Palmeiras já foi mal desde começou, a estreia, né? Já não estreou, já Começou Nem empatando passou com o da Porto, tropeçando. nem passou da primeira fase. Então, quer dizer, acho que ainda está bem aberto aí, assim, para a gente fazer um prognóstico aí de se ganha time grande ou se ganha time pequeno. Está tudo bem aberto. Vamos ver Agora, eu outros. acho que é muito mais difícil você, numa categoria profissional, conseguir manter um bom elenco, né? Porque o jogador que se revelou vai querer um salário mais alto e tudo mais, fica muito mais caro. Né? Então, eu acho que por isso que nivela. Verdade. Não, Mais fácil você sustentar uma boa equipe juvenil, né? Do que Mais fácil, mais barato, né? essa equipe dando certo, vai ser uma equipe muito mais cara no profissional. Um time pequeno não vai ter condição de E sustentar. nem sempre o trabalho desses chamados grandes clubes, esses da primeira divisão, é focado em títulos na divisão de base. Né? É focado mais na formação do jogador. A gente ouve muito, assim, conversando com treinadores de categoria de base, fala-se muito isso. Não, o título é uma consequência de um trabalho, mas não é o nosso foco Eu acho até principal. que deveria ser assim, Gil, mas infelizmente eu não acredito muito não. Acho que isso aí é meio papo de jogo de treinador para justificar. Eu acho que deveria ser assim. O Muricy até uma vez falou seriamente sobre isso no Bem Amigos, dizendo, olha, o problema da divisão de base hoje em dia é que os caras jogam para ganhar. Entendeu? Então você já vê time de divisão de base jogando 3-5-2, com todo mundo sendo volante, não sei lá o quê. E aí você não consegue mais formar meia esquerda, não consegue formar posições que antigamente o futebol brasileiro No formava. São Paulo, inclusive, ele conseguiu fazer prevalecer essa opinião, né, Renato? E o time que está na Copinha joga igual o time Mas principal. é porque o Muricy fez Porque questão ele mandou. ele forçou, porque é justamente um dos problemas que a gente vê hoje em dia nas divisões de base, a preocupação com o título e não com coisa, o que é errado. A divisão de base, principalmente dos clubes grandes, deveria ser, de fato, uma formação de jogadores. Ó, o Galo Doente, sabia que alguém já ia aparecer como exceção aqui para mim? Está dizendo que o Guilherme do Cruzeiro já jogou no time profissional, que é, inclusive, um dos bons jogadores Sim, mas dessa não, Copinha. numa Copa dessa alguém tem que ter jogado no time profissional, mas são pouquíssimos, né? Esse é o problema. Vamos ver então mais gols pela Copinha. O Vila Nova de Goiás eliminou o Inter nos pênaltis e eu vou me corrigir aqui, foi 3-1 mesmo, como estava no placar que a gente mostrou ali, não 3-2. O jogo foi 0-0, a gente está vendo aí os principais lances. E aí o Inter desperdiça uma na cobrança do Wellington, defesa do Douglas. Outra na defesa do Wagner, na cobrança do Wagner, defesa do Douglas, sem se adiantar nas duas vezes, hein? Até que o Diogo cobrou esse pênalti no travessão, o barulho. Pô, mas que incompetência do jogador do Internacional para bater pênalti. 3 cobranças desperdiçadas, o Vila Nova se classificou. Estamos vendo no gramado sintético de São Bernardo, esse time aí de amarelo abrindo o placar contra o Figueirense. O gol foi do Washington. E agora vai aparecer Chuck. Chuck! É ele mesmo. Chuck não era aquele boneco assassino? Agora é um jogador cabeludo do São Bernardo. E olha o que vai acontecer, ó. Cobrança de goleiro. Rogério Ceni fazendo escola. Thiago de falta. Só que esse é canhoto, né? 3-0 São Bernardo em cima do Figueirense. O Botafogo saiu na frente do Juventus. O gol foi do Felipe, apontado como uma das principais revelações desse time aí. Também de falta, o Bruno Andrade empatou. E depois, com os desvios do zagueiro, olha aí, o Denis fez o gol da vitória do Juventus. O Fluminense, outro time que tem 100% de aproveitamento, venceu o Londrina. 1-0, gol do Vinícius. 2-0, quem fez foi o Felipe e o Londrina ainda descontou com esse belo chute aí do Alan.
2-1 para o Fluminense, que inclusive está sendo apontado como favorito aqui pelos seus torcedores. Deixa eu até pegar o nome dele aqui. É o Rafa Flu, está dizendo que com a saída do Corinthians e do Inter, ficou o Fluminense como favorito. Mas a gente viu alguns times permanecerem que fizeram boa campanha na primeira fase. São Paulo, o Atlético Mineiro. Né? O próprio time do Juventus, que virou em cima do Botafogo, mostrou qualidade. E fez uma bela primeira fase também. Né? E se enfrentam agora, o Fluminense e Juventus, na próxima fase. É um jogo Exatamente. difícil para o Fluminense. Um jogo difícil. Bom, começou ontem o Campeonato Paulista. Corinthians e Santos estrearam com vitória. A redação vai mostrar os gols já já. Antes, vamos só confirmar os resultados dessa primeira rodada. O Juventus venceu o Rio Branco por 3-0. O Juventus teve um bom dia ontem na Copinha de cima. Rio Claro, o estreante Rio Claro venceu o América de Rio Preto 1-0. São Caetano 2, Guaratinguetá 0. Corinthians 3, Ponte Preta 1. Marília 3, Santo André 0, Noroeste 4, São Bento 2, Ituano e Bragantino empataram 1-1, Grêmio, Barueri e Santos. O Santos venceu por 2-1 com alguma dificuldade. Hoje tem Sertãozinho em São Paulo no Sport TV, no Frederico Dalmaso, a partir das 8h15 da noite. E Palmeiras e Paulista com transmissão do Premier Futebol Clube no Palestra Itália, às 8h30. São os dois jogos de hoje que completam a rodada do Campeonato Paulista. E o estreante Rio Claro começou vencendo no Paulistão 2007. O adversário foi o América de Rio Preto. Pênalti do goleiro André Zuba. Foi pênalti mesmo, hein? Ele ainda argumenta com o juiz ali. Foi expulso. Foi expulso. Uma entrada violenta em cima do André Zuba. Aliás, do André Zuba em cima do Luciano. O gol foi do Vieira, na cobrança do pênalti que a gente viu aí. Deixa eu saber do Luiz Antônio Garmendia como é que repercutiu essa estreia do Rio Claro, um dos caçulinhas aí da Série A, que veio numa ascensão impressionante e já começou bem, né? Venceu todas as divisões até chegar à primeira e começa com o pé direito na primeira, Luiz Antônio. Marcelo, o Rio Claro comemora muito, a cidade comemora muito, porque uma das grandes preocupações era fazer uma boa estreia, sair fazendo 3 pontos de cara, para, com 4, 5 rodadas, esquecer o rebaixamento, poder se concentrar no grande objetivo do Rio Claro, que é ficar pelo menos entre os 10 primeiros colocados. Uma curiosidade, o Vieira, que marcou esse gol de falta, ele é um dos jogadores que estava naquele time da Série B2, a 5ª divisão que o Rio Claro disputou. São 4 jogadores que vêm da 5ª divisão, além do técnico Paulo Roberto, o Vieira é um deles, e depois do jogo ele falava da alegria, da emoção, ele lembrando dos estádios pequenos, dos gramados difíceis que eles enfrentaram na 5ª, na 4ª, na 3ª, na 2ª divisão e agora poder jogar na 1ª divisão, num grande gramado, porque o detalhe é que o estádio Chimitão foi praticamente todo refeito, remodelado, o gramado foi trocado, esse é um gramado para a 1ª divisão. E agora o Rio Claro pode realmente se concentrar no seu objetivo, começar a tomar o rumo